Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em Austin, Texas. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 21 ao 22, e em seguida, versículos 29 ao 30, deste mesmo capítulo 12 do livro de Êxodo, onde diz: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e imolai a Páscoa. Então tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Quando o Senhor passar para ferir os egípcios, verá o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, e passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. E no versículo 29 ao 30 diz: À meia-noite, o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações e nos permita entendê-la. Nosso tema para essa ocasião é o sétimo selo e a zona de segurança dos escolhidos do último dia. Podem sentar, queiram ter a bondade. Encontramos que em cada dispensação há uma zona de segurança. Para essa ocasião, em que Deus enviou ao seu profeta Moisés, o profeta mensageiro da dispensação da lei da quinta dispensação, onde Deus feriria a terra do Egito, a qual já tinha ferido com pragas, e em seguida traria a última praga, que seria a morte dos primogênitos. Encontramos que para os filhos do povo hebreu havia uma zona de segurança. Encontramos que para os primogênitos do povo hebreu houve um lugar de segurança. É muito importante para todo ser humano conhecer a zona de segurança em sua trajetória por esta vida terrena. Para estar aí, nessa zona de segurança, e não receber a morte espiritual primeiro, que vem sobre os seres humanos, aqueles aos quais encontrar fora da zona de segurança. É muito importante estar na zona de segurança para viver seguros em nossa vida terrena e saber que depois desta vida terrena
continuaremos vivendo por toda a eternidade em um novo corpo que Cristo prometeu para todos os que estarão na zona de segurança no tempo que lhes corresponde viver. Vejam como essas pessoas que estavam na zona de segurança, que era a casa onde tinham dentro o Cordeiro Pascual e estavam comendo esse Cordeiro Pascual e tinha o sangue desse Cordeiro Pascual aplicado na verga e nos umbrais da porta dessa casa. Vejam vocês como eles estavam tranquilos, mesmo que soubessem que estava passando pela terra nessa noite a morte sobre os primogênitos de pessoas e animais também. E agora, vejam como os que tinham sangue aplicado nessa casa, os primogênitos que estavam dentro dessa casa, não pereceram, mas que se salvaram da morte que estava passando pela terra naquela noite. E agora, vejam vocês como em seguida saíram no Êxodo. Deus disse a Moisés para que dissesse ao povo hebreu que ninguém saísse dessa casa até amanhã. Na manhã, sairiam no Êxodo para a terra prometida. Mas vejam vocês como o faraó e os demais egípcios não puderam compreender a importância de ter o Cordeiro Pascual sacrificado e dentro das suas casas, comendo nessa noite o sangue desse Cordeiro Pascual aplicado na verga e nos umbrais da porta da casa. E, porquanto não conheceram, veio a morte nesta noite e matou todos os primogênitos daquelas famílias egípcias que viveram naquele tempo, e também morreram os animais, os primogênitos dos animais da terra do Egito. Agora podemos ver que quando Deus ordena algo para se realizar, é preciso fazê-lo conforme a como Deus estabeleceu. É muito importante estar dentro da zona de segurança. Quando Jesus Cristo apareceu nessa terra 2000 anos atrás, em carne humana, ele foi apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo foi representado, simbolizado, refletido naqueles sacrifícios que o povo hebreu oferecia pelo pecado. Foi refletido no Cordeiro Pascual e também foi refletido no bode da expiação do dia 10 do sétimo mês, que se efetuava no meio do povo hebreu lá no templo para a reconciliação do povo hebreu com Deus. João Batista apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Cristo falou de que ele tinha que morrer. E na última ceia, ele simbolizou a sua carne, seu corpo e seu sangue. No pão, representou a sua carne, e no vinho representou o seu sangue. E ele também tinha dito em São João, capítulo 8, vamos ver. Disse algo muito importante que nós não podemos passar desapercebido, porque é algo muito importante. Vamos ver. Vamos ler capítulo 6 de São João.
Versículos 47 em diante diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si: como nos pode dar este homem sua carne a comer? Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram. Mas quem comer este pão viverá eternamente. Aqui podemos ver que o que se efetuava no dia da Páscoa, comer o cordeiro pascual dentro do lar, e aplicar o seu sangue no batente e nas vergas da casa, é o que se faz no cristianismo quando se recebe Cristo como seu Salvador e lavamos os nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos o Espírito Santo e perseveramos servindo ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Onde? Na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde, como corpo místico de crentes, o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, está aplicado nessa porta, no batente e nos umbrais dessa porta está aplicado esse sangue, e dentro dessa casa, que é a igreja, está o Cordeiro Pascual sendo comido pelos filhos e filhas de Deus, os primogênitos de Deus que estão dentro dessa casa, sendo alimentados com a palavra de Deus que é Cristo, o Cordeiro de Deus, por meio do ministério de Cristo em Espírito Santo através do mensageiro de cada era. O qual é o servo fiel e prudente ao qual o seu Senhor colocou sobre sua casa em cada era. Para 7 eras ou etapas da igreja gentia, Cristo colocou 7 anjos mensageiros, 7 servos fiéis e prudentes, um para cada era dentro da casa de Deus, onde se estaria comendo o Cordeiro de Deus de era em era. E para a era da pedra angular colocou o seu anjo mensageiro para que nos dê o alimento espiritual a tempo e nos tenha bem alimentados e estejamos aí nessa casa, que é o lugar de segurança para os filhos de Deus no último dia, assim como foi esse o lugar de segurança em cada era para os filhos e filhas de Deus. Vejam vocês como Deus disse ao profeta Moisés e ao profeta Moisés disse ao povo hebreu: não
saiam dessa casa até amanhã. Porque é na manhã onde seremos transformados e os mortos em Cristo ressuscitados e sairemos para a ceia das bodas do Cordeiro. Agora vejam vocês, ele diz que não saiamos dessa casa. Ou seja, que quando a pessoa creu em Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu seu Espírito Santo, permaneça nessa casa onde nasceu, que é a casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo, e não saia dessa casa. Porque a morte está solta, matando espiritualmente as pessoas. E os primogênitos são mortos se forem encontrados fora da casa de Deus, porque na casa de Deus é que está o sangue do Cordeiro Pascual aplicado e está o Cordeiro Pascual sendo comido. Uma pessoa que não estiver dentro dessa casa não pode estar sob o pacto do sangue de Cristo. E não pode estar comendo a carne do Filho do Homem, do Cordeiro de Deus, porque somente nessa casa é que está a carne do Filho do Homem, a carne do Cordeiro de Deus, e está o sangue do Cordeiro de Deus aplicado. E quem estiver dentro dessa casa, está onde? Está no lugar seguro para sua vida ser preservada para viver eternamente, para essa pessoa viver eternamente. Essa é a zona de segurança para os escolhidos em cada uma das eras, e assim é também para a era da pedra angular. É na casa de Deus, na igreja de Jesus Cristo, onde está o sangue do Cordeiro aplicado na porta, e Cristo é a porta. Aí está o sangue do pacto aplicado. E aí está também a carne do Filho do Homem, a carne do Cordeiro de Deus, a palavra sendo comida pelos filhos e filhas de Deus. E esse é o lugar, a zona de segurança para os escolhidos de Deus no último dia também. Não há outra zona de segurança para os filhos e filhas de Deus. Agora, vejam vocês. Em Hebreus capítulo 12, versículo 25 em diante diz: Vede que não rejeiteis aos que falam. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus? Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo: ainda uma vez abalarei, e não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Deus estremecerá uma vez mais, não somente este planeta Terra, mas os céus também. E isto é para o último dia, onde cairão juízos divinos durante a grande tribulação. Mas há um lugar de segurança, uma zona de segurança para os escolhidos de Deus, e isso é a casa de Deus, o reino de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Fora deste lugar não há segurança para nenhuma pessoa. Porque a morte está solta
a morte espiritual, e para este tempo final lhe acompanhará também a morte física durante a grande tribulação. E agora, vejam vocês que para o tempo final, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse estará na terra, que é Cristo manifestado, a palavra encarnada no tempo final, mas também, por outro lado, o diabo estará também manifestado na terra no cumprimento da vinda do cavaleiro do cavalo amarelo de Apocalipse, capítulo 6, versículos. Vamos ver aqui. Quais são os versículos? Versículos 7 ao 8. Vamos ver se são estes. Versículo 7 a 8, onde diz: Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia: Vem. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Este cavaleiro que vem neste cavalo amarelo e que leva por nome Morte e o inferno, que é o Hades, o seguia. Recordem que é o diabo manifestado em carne humana no anticristo no último dia. É a besta aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 7 ao 8, que estará manifestada e trará uma perseguição sobre todos os filhos e filhas de Deus. A morte estará manifestada por meio do anticristo no último dia como o cavaleiro do cavalo amarelo de Apocalipse capítulo 6, versículo 7 ao 8. E perseguirá e tentará destruir o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, versículo 11 ao 21. E a todos os que seguem ao cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 ao 21. Isso está em Apocalipse capítulo 17, versículos versículo 11 em diante diz: A besta que era e já não é o oitavo rei, pertence ao 7 e vai à sua destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão a autoridade como reis por 1 hora juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Agora vejam que haverá um enfrentamento entre dois cavaleiros que vêm em cavalos diferentes, ou seja, em poderes diferentes, porque uma besta ou um cavalo na Bíblia representa um poder. O cavaleiro do cavalo amarelo vem no poder de dogmas, credos e tradições, misturado tudo isso com política e religião
e todas essas coisas. Mas o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 vem sobre o poder da palavra pura. E agora? Vejam como no último dia haverá um enfrentamento, porque quando vem sempre a verdade, vem a mentira. E quando vem a vida, também vem a morte. Quando veio Abel, também veio Caim. Quando veio Jesus, também veio Judas Iscariotes. E quando para o último dia virá Cristo no cavalo branco de Apocalipse 19, virá o anticristo no cavalo amarelo de Apocalipse capítulo 6, versículo 7 ao 8. Vem o anticristo, e seu nome é morte, e o inferno o segue. Mas, por outro lado, vem Cristo no cavalo branco de Apocalipse 19, e o seguem os escolhidos de Deus, os fiéis de Deus, os escolhidos de Deus, e seu nome é o Verbo de Deus. E a vida o segue. Agora, todos os escolhidos de Deus são chamados a um lugar seguro, ao lugar ou zona de segurança de era em era. E assim é o nosso tempo para todos estarmos seguros, e que o anticristo, que tem por nome morte e o inferno o segue, não possa causar dano aos escolhidos de Deus. E possam vir as bênçãos de Cristo sobre cada um dos escolhidos, que estarão sendo derramadas sobre todos os escolhidos de Deus. Onde? Na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa da era da pedra angular, neste último dia e na dispensação do reino. Esse é o lugar, a zona de segurança para todos os escolhidos de Deus neste último dia. Essa zona de segurança no último dia é o lugar onde estará o sétimo selo aberto, ou seja, a vinda do Senhor aberta para todos os escolhidos de Deus. Para poder compreender o mistério da sua vinda, da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, do qual diz o precursor da segunda vinda de Cristo, que é o Espírito Santo, e o Espírito Santo estará vindo no último dia. Vejam como há de vir o Espírito Santo, que é Cristo. Diz na página 134 do livro dos selos em espanhol. E notem vocês, quando este Espírito que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor de Senhores. E na página 277, em espanhol, do livro dos selos, diz, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confrontação com o anticristo e ele chame os seus. Agora vejam que a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é a vinda do Espírito Santo, que é o anjo do pacto, que é Jesus Cristo em Espírito Santo. E como virá? Vamos ver.
Página 256 do livro dos selos em espanhol diz: mas quando o nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 21, que é a vinda do anjo do pacto, que é Jesus Cristo em Espírito Santo vindo e sendo manifestado em carne humana no último dia. É a vinda do anjo que era diferente dos demais, dos anjos que apareceram em 28 de fevereiro de 1963, a 27 milhas de altura, nos céus do Arizona, onde o reverendo William Branham foi arrebatado por um desses anjos, o qual era o anjo diferente aos demais, o qual aparece aqui na foto que tomaram e publicaram em diferentes revistas na América do Norte. Este anjo que era diferente dos demais é o anjo que o arrebatou e o colocou também aqui nesta constelação de anjos que formaram essa nuvem. Aqui estão os outros anjos, os anjos das 7 eras da igreja gentia, nos seus corpos teofânicos. Se virarmos essa foto para a direita, veremos o rosto do Senhor formado por estes anjos que estão em seus corpos teofânicos, aqui, formando esta nuvem. Este anjo que era diferente dos demais é o anjo que para o último dia estará manifestado na terra em carne humana para ter seu ministério do último dia e cumprir assim Cristo, o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, que é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Na página 469 do livro dos selos em espanhol, diz o precursor da segunda vinda de Cristo. E notaram que disse que um destes anjos era muito diferente? Me pareceu muito distinto aos demais. Estavam em uma constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim do que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Lhes disse também que me levantou, me elevou. Se lembram? Agora, aqui está. Era o que tinha o 7º selo, o qual mantive como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde pronto, mas vocês não imaginam o que significou este 7º. Por quê? Porque o 7º selo é a vinda do Senhor. O 7º selo é a vinda do anjo do pacto, do anjo que era diferente dos demais vindo no último dia. E isso é a palavra encarnada em um homem, como a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Mas esse homem não é o Senhor Jesus Cristo, mas que é um instrumento de Cristo para o último dia, ou seja, o anjo do Senhor Jesus Cristo, onde estará Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado e revelado e a sua igreja no lugar de segurança, na zona de segurança para os escolhidos do último dia. Aí é onde se manifesta Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro e nos revela, através de seu anjo mensageiro, todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. E somos colocados assim na zona de segurança dos escolhidos do último dia. Assim como a zona de segurança para os escolhidos de cada era foi
a era que lhes correspondeu viver a cada filho e filha de Deus que viveram nas 7 etapas ou eras da igreja gentia. E ali Deus enviou ao anjo mensageiro correspondente a cada era no qual esteve Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado na porção correspondente a cada era. E ele estará manifestado em toda promessa correspondente à nossa era, na zona de segurança dos escolhidos de Deus do último dia, na era da pedra angular, na casa de Deus que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não há outra zona de segurança a não ser a casa de Deus para os escolhidos de Deus na era que corresponde a cada escolhido de Deus viver. E agora, nos correspondeu viver no último dia, que corresponde à era da pedra angular e dispensação do reino, na casa de Deus. Por isso é que o chamado de Cristo com a grande voz de trombeta é para chamar e juntar os escolhidos de Deus na casa de Deus, que é a única zona de segurança para os escolhidos de Deus no último dia, como foi para os escolhidos de Deus das eras anteriores. É na casa de Deus, na era da pedra angular, onde o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Senhor, é revelado, é aberto e revelado, é cumprido e revelado, com a vinda do anjo que era diferente dos demais, manifestado em carne humana, no último dia, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, onde estarão manifestados também os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Agora vejam vocês como Moisés esteve também na zona de segurança no tempo que lhe correspondeu viver. E também encontramos que cada anjo mensageiro de cada era esteve dentro da zona de segurança, ou seja, dentro do corpo místico de Cristo na era que lhe correspondeu viver. E aí foram colocados também os escolhidos de cada era na casa de Deus. Onde estarão os escolhidos de Deus do último dia para estarem em uma zona de segurança? Estarão na casa de Deus, na era da pedra angular, recebendo a palavra de Deus, comendo o Cordeiro Pascual e com o sangue do Cordeiro aplicado na verga e nos umbrais da porta do seu coração como indivíduos, nos batentes e a porta e na verga das suas almas nesse último dia. Isso é como indivíduos, e a igreja de Jesus Cristo, como corpo místico de Cristo, terão esse sangue aplicado também nessa porta, na porta da casa de Deus. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes testemunho nessa noite do sétimo selo e a zona de segurança dos escolhidos do último dia. E onde estão os escolhidos do último dia que estarão? Na zona de segurança para estar recebendo as bênçãos de Cristo, para receberem as bênçãos de Cristo e receber a transformação dos seus corpos e ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Aqui estamos, neste último dia. Onde? Na zona de segurança, no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular. Que as bênçãos de Jesus Cristo prometidas para a sua igreja na zona de segurança do último dia, na era da pedra angular, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, se materializem em vocês e em mim também, e em breve todos sejamos transformados e levados à casa de Deus, à ceia das bodas do Cordeiro, no nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém
e amém.